Olá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, certo? A gente está fazendo a revisão de função do segundo grau, dando continuidade ao conteúdo de revisão, né? Já expliquei o porquê a gente está fazendo essa revisão, o assunto de números complexos a gente ia perder bastante tempo, assunto esse que não cai no Enem, né? Então a gente vai voltar um pouquinho para o Enem. Eu passei algumas listas para vocês, a gente vai dar uma olhadinha nelas hoje, vai resolver algumas questões, mas aqui eu vou finalizar a nossa aula de revisão. Bem, falando sobre imagem, né, a gente tem aí que quando o A, né, o nosso querido A que acompanha o x ao quadrado for maior do que zero, tem uma imagem, ou seja, o eixo das ordenadas, tá? Diferente do domínio, que é do eixo das abscissas, a imagem está relacionada ao y e o domínio relacionado ao x, os valores de x. Tudo bem? Então, eu tenho um y pertencente aos reais, tal que o y ele tem que ser maior ou igual ao y do vértice, certo? Isso eu vou ter minha imagem, né, para o a maior do que zero. Tá vendo aqui o gráfico? Olha, o y do vértice ele vai ser o que? Maior ou menor, né, do que o nosso valor aqui. Ele está aqui positivo. Vocês veem que a parábola tem concavidade voltada para cima por causa do a. E eu tenho o y do vértice aqui positivo, ou seja, o y está relacionado com o y do vértice. Tudo bem? Então o valor aqui do y, lógico, né? Se eu estou falando de y e de y do vértice, eu estou falando de uma coordenada de y, né? do eixo coordenado y. Beleza? Então, ao contrário, no a menor do que zero, eu vou ter um y, né? Ou seja, o valor de y, os valores da imagem, certo? Os valores de y menores do que o y do vértice. Ah, professor, não estou entendendo nada. Veja, o y do vértice é o que, pessoal? É a coordenada que compõe o valor mínimo, tá aqui, o valor mínimo de y, que ele pode ser o y aqui, ó. O y aqui, né? Ele pode ser o menor valor aqui, ó, no vértice. Então, por isso que fala que y do vértice ele pode ser, no caso aqui, maior ou menor. No caso, maior ou igual, mas ele não pode ser menor, porque não tem aqui valores menores, só tá vendo? Só vai ter y do vértice. E aqui é a mesma coisa. Eu só posso ter, no caso aqui, valores menores, ó, o y menores ou iguais do que o y do vértice. Então, o y aqui, se eu traçar aqui, eles podem ser menores ou iguais, tá vendo aqui, ó? São esses valores aqui, ó, são essas coordenadas. Tudo bem? A gente vai ver agora um determinado exemplo. Então, determine m na função y é igual a 2x ao quadrado mais 4x mais 3m, de modo que o conjunto seja y pertencente aos reais com o y maior ou igual a 5. Bem, a gente sabe que o y maior ou igual a 5 aqui está relacionado com quem, pessoal? Y maior ou igual a 5 está relacionado com o y do vértice. Então eu posso chamar esse y aqui de 5, né? Começar pelo 5, que é a mesma coisa do y do vértice, na coordenada do vértice. Então, a partir disso, a gente faz o quê? Quem é y do vértice? Né? Menos delta sobre 4a. Então, a gente já mata a questão daí. E acha, consequentemente, meu m. Vamos lá. Vamos observar aqui, ó. Se a imagem ela vai ser y maior ou igual a 5, né? O y, os valores de y só podem ser o quê? Ou 5 ou maiores do que 5. Eles podem ser 6, 7, 8, 9, a partir de 5. Então a gente vai começar com 5. Então, o valor do y do vértice também é 5. Continuando, a gente tem aqui, ó, 5, certo? Como é que eu botei para vocês, igual a 5. E aqui a gente iguala, trabalhando aqui o delta da função. Olhem só, facilmente a gente tem todos os valores e vai sobrar quem aqui? Meu m, porque a gente tem o c aqui, ó, e ele carrega, o c carrega o 3m, porque esse m aqui é um valor qualquer, né? Um número. Então esse m carrega, tá? Esse m aqui ele não vai ser 1000c, ele vai ser um número, 3 vezes 2, 3 vezes 5, enfim, a gente vai ver o resultado agora. Aí observe, ó, vai ficar uma funçãozinha de m aqui, em função de m, né? No caso, não é nem função, é uma equaçãozinha. E a gente pega esse 24, coloca ele do lado aqui, certo? E acha que é o valor de m, que vai ser uma fração. Tá aí, ó, 7 sobre 3. Então, quem é esse m aqui? É 7 sobre 3.
Então, se eu fizer 3 vezes 7 sobre 3, vai dar 7. Então, eu já sei que meu C vai ser igual a 7 nessa função aqui. Então, já tenho que meu C vai ser igual a 7. Já achei outro valor aqui. Agora eu já posso resolver aqui para meu x. Tá vendo como é fácil? Antes eu não poderia porque eu não sabia quem era. Agora eu posso. Agora eu já sei quem é o meu C. C vai ser igual a 7. Ok. Bem, uma conta leva a outra, né? Isso que é interessante de função. Continuando, vamos agora para os máximos e mínimos da função, que eu falei já um pouquinho sobre, né? Então vejamos, aqui a gente tem indústria de embalagem, confeccionará aqui recipientes cilíndricos, é um probleminha, de alumínio para condicionar 350 ml de refrigerante em cada um. Quais devem ser as dimensões de cada recipiente para que seja utilizada a quantidade mínima possível de alumínio? Então vejamos, olhem só, ele quer o que? Ele quer o mínimo, quantidade mínima possível. Ok? Já no segundo aqui a gente tem uma prova de lançamento de dardo, onde qual deve ser a medida do ângulo de lançamento para que o dardo alcance a distância máxima. Olha só que interessante. Pergunta-se aqui o ângulo, né? Ou seja, ele quer saber a distância máxima, então ele precisa saber o ângulo, né? Ou seja, o ângulo de inclinação que eu tenho que enviar esse meu dardo. Certinho? Se eu colocar ele muito alto, ele vai muito para cima. Se eu colocar ele muito baixo, ele cai mais rapidamente, né? Com certeza, porque a força da gravidade vai agir sobre ele. Então é bom saber também que os cálculos de máximo e mínimo, em geral, tem várias aplicações, tá? Não fica só aqui no caso no quadro, né? No computador, na apresentação. A gente tem várias aplicações no nosso dia a dia, lógico. Talvez a gente não utilize as fórmulas toda a vida, mas a gente tem que entender os conceitos, tem que entender o que está se tratando, passando ali naquele momento. Então, o Calvin aqui, ele perguntou, como eles sabem a carga máxima nas pontes, pai? Aí o pai, olha só, eles dirigem caminhões cada vez maiores sobre elas até que quebre. Ou seja, tentativa e erro, né? Então eles pensam, no caso, pegam o último caminhão que passou e reconstrói a ponte. Ou devia ter adivinhado. Querido, se você não sabe a resposta, apenas diga. Muito engraçado, né? Mas realmente, o que poderia ter feito aqui? Pensem aí um pouquinho. Que resposta o pai do Calvin poderia ter dado? Ok? Essa é para vocês pensarem. Então vejamos, problematizar aqui um pouquinho, né? Nas questões em que é pedido ou se refere, né? Faz referência ao valor de mínimo e máximo da função de segundo grau, o que a gente tem que saber? É uma questão que está pedindo o valor de x do vértice e y do vértice. A gente viu isso, né, anteriormente. A gente viu que o y do vértice está relacionado, no caso, o vértice está relacionado com valores de mínimo, né, na função, quando eu tenho aqui concavidade voltada para cima, e valores de máximo, né, quando eu tenho concavidade voltada para baixo. Certinho? Então aqui, ó, o A maior do que zero e aqui o A menor do que zero, pessoal. Simples, mas não é bem simples entender isso de máximo e de mínimo. Então vamos lá. O valor de y do vértice, a gente sabe, menos delta sobre 4a, e o valor do x do vértice já vai ser menos b sobre 2a, certo? Então tem um valor de máximo se a for maior do que zero, no caso menor do que zero, perdão, e um valor de mínimo se o a for maior do que zero. Vamos aqui a dois exemplos. Uma pedra atirada para cima com a velocidade inicial de 40 metros por segundo, do alto de um edifício de 100 metros de altura. Eita. A altura H atingida pela pedra em relação ao solo. Então tá aqui o edifício, né? Tá aqui, só imaginar aqui um pouquinho. O edifício, certo? E 100 metros está aqui, né? 100 metros. E ela tem jogado com a velocidade de 40 metros por segundo, tá? Que é 40 metros por segundo a velocidade. E questiona-se, né? A altura atingida pela pedra, nessa altura aqui, em relação ao solo, em função do tempo, é dada pela expressão. Essa expressãozinha aqui. Como ela é tirada para cima, então ela foi tirada, a pedra foi tirada para cá, certo? Então pergunta-se qual é a altura máxima alcançada pela bola. Pessoal, se ele quer altura máxima, ele quer o quê? Ele quer, isso aqui não é uma função de segundo grau, essa é a função que compõe esse movimento. Então vou ter que trabalhar aqui
com a altura, ou seja, o ponto de máximo, ou seja, o valor máximo para h. E quem é esse h, pessoal? Esse h de t é a mesma coisa que meu f de x, que é a mesma coisa de y de quê? Da função, é o y, os valores de y, pessoal. Quando eu falo em f de x, eu estou falando dos valores de y. Então eu tenho y em função de x, tudo bem? Então estou tratando aqui de h, que é de uma altura, né? Estou fazendo uma aplicação. Como é pedido o valor máximo de h, que representa y na função dada, calculamos apenas o y do vértice. Ele não quer o h? Ah, mas professor, se ele quisesse a distância? A distância a gente teria que verificar, né? O ponto onde eu teria ali um valor x, um valor dado, um tempo tal, certo? Mas aqui eu estou falando do que? Da altura. Aí no caso seria o meu x, a distância seria relacionada ao x. Olhem só, por quê? Eu teria minha funçãozinha lá, aí eu teria valores para y, no caso x aqui, perdão, x aqui para y. Então, ó, esse foi o momento em que foi jogado, no caso foi para cima, né, essa pedra. Mas, por exemplo, fosse jogado aqui, ó, da frente, um chute de uma bola, eu teria o que? O valor inicial aqui, ó, e o valor final. Então, quem seria o inicial? x1. E quem seria o final? x2. Simples assim. Entenderam? Então, continuando, a gente vai ter aqui o y do vértice. Vai ter só a resposta aqui, 180, se vocês quiserem, pode fazer o cálculo, né? Aí usando a função do y do vértice na expressão, podem fazer e vai dar 180. Continuando, aqui a gente já tem outro exemplo. Um custo de R$100 para se produzir N unidades de determinado produto é dado por, tem uma função C igual a 200, no caso 2510 é meu C, menos 100N mais N ao quadrado. Essa é a função que conduz aqui o que? O custo de C, certo? Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Só que aqui eles perguntam o quê? Quantas unidades? Então não estou falando de C, eu estou falando das unidades, eu estou falando de N. Se eu estou falando de N, sabem quem é esse N aqui? É esse mesmo T aqui, que é esse mesmo X aqui, ó, X e o X ao quadrado. Tá, pessoal? Então eu estou tratando de quê? De x. Então se eu quero saber o n, um custo mínimo, eu tenho que tratar o que? Um x do vértice, que é igual a menos 2, caso menos b, opa, sobre 2a, né? Sobre 2a. Quase que eu acerto, não foi? Então eu vou ter que trabalhar aqui com o x do vértice, porque eu estou trabalhando o n. Então seria n igual a, aí eu faço menos b sobre 2a. Rapidinho aqui, quem é b? 100, certo? Então menos com menos já dá mais. E quanto é a? A é 1, 2 vezes a, então 100 dividido por 2 vai dar 50. Quer ver? Aqui, ó, 50 unidades. Simples, certinho. Vamos continuar aqui. Estudar a variação do sinal de uma função quadrática. Bem, aqui não vou demorar muito não, mas é o que acontece. A gente vai ver aqui a questão dos pontos, né, no caso as raízes, e vai ver que a função ela tem pontos positivos e pontos negativos. Geralmente os pontos positivos da função, ou seja, o f de x da função, os y da função, acima do eixo x são positivos, que eu estou tratando de y, e abaixo do eixo x eles são o que? Negativos. Como vocês podem observar aqui, ó. Olhem só, tá aqui, ó, daqui para cima esse azulzinho, esses pontos aqui são positivos, ó, e desse lado também, e apenas nesse valezinho aqui, ó, o vale, são os pontos negativos dessa função. Ele está entre quem? O 1 e o 3, ou seja, entre os x do vértice, entre as raízes, tá bem? Então, se eu quisesse falar que eu diria que os pontos entre um x, no caso x, menores do que, ou na verdade y menores do que, não seria x, né? Teria que utilizar o x aqui. Para x menores do que
3 e maiores do que 1, ou x maiores do que 1 e menores do que 3, o meu y vai ser o que? Negativo. E para, no caso, x menores do que 1, certo? Ele vai ser o que? Positivo. E para x maiores do que 3, eles são o que? O y positivo, tá bem? Mas em 1 em 3, em 1 em 3 o y é 0, pessoal, porque está em cima do eixo, certinho? Vamos lá, tá aí ó, a questão, né? Se vocês quiserem observar direitinho, ó, 1 menor do que x, vemos o gráfico aqui, ó, com f de x menor do que 0, ou seja, o y, lembrem-se sempre, f de x é igual a y, tá? Sim, aqui é a forma de descrição, ó. X pertencente aos reais, eu vou ter o que? Para valores onde o f de x é menor do que 0, eu vou ter o que? O x entre menos 1, né? Maior do que menos 1, tá aqui, ó. X maior do que menos 1. E o x menor do que 3, tudo bem? Deu para entender, né? Espero que sim. Tá bem facinho de verificar que esses valores aqui é y negativo, esses valores aqui ó, são y positivo. Tá aqui as outras duas formas de representação, para x, no caso aqui o x igual a 1 e x igual a 3, eu tenho que f de x igual a 0, ou seja, os raízes, né? Eu tenho y igual a 0. E aqui para x menor do que 1 e para o x maior do que 3, como eu já falei para vocês, eu tenho f de x maior do que 0, aqui positivo, os azuis, aqui os rosas e aqui os dois pontinhos pretinhos em 1 e 3. Beleza? Bem, inequações polinomiais do segundo grau. Pessoal, quando a gente fala em inequações, a gente fala o quê? Que eu não tenho igualdades, certo? Eu não tenho valores onde meu y, tá? Se a gente tratar aqui o y, ó, ele vai ser igual a 0. Ele vai ser sempre ou maior do que 0, ou menor do que 0 na função aqui, ou maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 0. Essa é a diferença de equação para inequação. Simples. Vamos verificar aqui, ó. Mas tem uma particularidade, que as inequações a gente faz o que? A gente iguala a sentença a 0, né? Tá aqui para poder fazer a resolução. Localiza se existem as raízes, né? Que é a mesma coisa da função do segundo grau, certo? E estuda o sinal da função, certo? Para estudar aí o sinal da função é um pouquinho mais delicado. A gente tem que olhar aqui para os valores de x e de y. Então, a gente vai ver aqui a resolução da inequação do segundo grau, tá? Fundamentada aí no estudo da variação do sinal, como eu falei para vocês. Olhem só. Vamos lá. Resolva a inequação menos x ao quadrado mais 4 maior ou igual a 0. Observem aqui, eu vou ter uma solução aqui, o qual eu vou ter, ó, menos x ao quadrado mais 4. Eu passo igual a 0, né? Logicamente, igual a 0 a função. O que acontece? Esse meu x aqui, no caso, eu vou fazer o que? Eu vou colocar ele positivo, né? Ele aqui está negativo, eu vou colocar ele positivo, o 4 ficou negativo. E eu tenho o que? Um x, ele pode ser 2 ou pode ser menos 2. Então aqui eu resolvo, né? Eu tenho aqui as raízes da minha equação. O x pode ser 2 ou menos 2.